pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar para vocês a respeito das mulheres cientistas ao longo da história do mundo, desde a antiguidade até o século XX. Algumas delas provavelmente vocês já ouviram falar, mas talvez vocês não tenham muita noção o quanto a questão de gênero impactou negativamente na carreira delas, principalmente no século XIX. Outras vocês não vão ter ouvido falar, ou talvez vocês tenham ouvido falar delas em outro foco, em outra carreira que elas tiveram, mas não como cientistas. Se faltou alguma, claro que faltou, deixem aqui embaixo o nome dessas mulheres que vocês conhecem, que eu não falei nesse vídeo, quem sabe gera um vídeo aqui no futuro, tá legal? Bom, vamos a elas, mas antes disso eu gostaria de pedir para vocês darem uma olhada, se vocês continuam inscritos no canal, o YouTube tem essa gracinha de desinscrever as pessoas sem elas saberem. Dá uma olhadinha também se o sininho está ativado, se não tiver, ativa para você receber a notificação aqui no canal. E quem quiser ajudar a manter o canal tem como entrar como membro pagante aqui do clube do canal, ou simplesmente vocês podem ajudar compartilhando, divulgando esse vídeo, curtindo e principalmente comentando aqui embaixo, tá legal? Vamos ao vídeo de hoje. A primeira dessas mulheres que eu separei para falar para vocês é a Hipátia de Alexandria. A Hipátia, ela é considerada uma das primeiras mulheres cientistas registradas na história. Apesar disso, muito pouco do que ela produziu sobreviveu até os dias de hoje. Ela nasceu em Alexandria, no Egito, que na época era parte do Império Romano do Oriente. Isso na segunda metade do século IV depois de Cristo. Não há registros exatos a respeito da sua data de nascimento. O pai dela chamava-se Tíon de Alexandria e ele era diretor da escola Museion, que eu já falei anteriormente no vídeo da Cleópatra. O Museion, ou Templo das Musas, era uma das mais importantes instituições científicas da época, além de ser um centro para se estudar filosofia, poesia, astronomia, matemática, medicina. O local ainda abrigava o que restava da biblioteca mais importante da antiguidade, a lendária Biblioteca de Alexandria. A Hipátia, ela nasceu nesse ambiente, ela nasceu e cresceu nesse ambiente, convivendo com alguns dos maiores sábios da sua época. O Tíon, o pai dela, era considerado um grande matemático do seu tempo, embora ele não tenha acrescentado nada de muito original à matemática. Ele ensinou à filha tudo o que ele sabia e a Hipátia se destacou muito como matemática, astrônoma e filósofa, o que na época incluía o estudo das ciências naturais, além de estudar também poesia e arte. Logo, a Hipátia superou o pai em todas essas áreas. Ela ainda não tinha 30 anos quando ela se transformou também em professora do Museion, ensinando filosofia neoplatônica, ou seja, era uma linha filosófica que retomava o pensamento de Platão. Vinham pessoas de todas as regiões do Mediterrâneo para estudar com ela. Além disso, ela costumava ensinar de graça na praça pública para qualquer pessoa que aparecesse para ouvir as suas lições. Há registros de que a Hipátia ela escreveu várias obras, principalmente na área de matemática. Uma dessas obras foi um comentário à obra do matemático Diófanto de Alexandria, considerado o pai da álgebra. Infelizmente, muito pouco do que a Hipátia produziu chegou até os dias de hoje. O único trabalho conhecido dela foi o Epitáfio de Diofanto, justamente uma equação cujo resultado é a idade com a qual ele morreu. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários, eu vou deixar fixado nos comentários essa equação para ver se vocês conseguem resolvê-lo, tá legal? A Hipátia, ela com o tempo passou a ser considerada uma mulher sábia e ela chegou a ter influência em decisões políticas em Alexandria. Ela era tão respeitada que até era ouvida pelos magistrados e na Assembleia dos Homens. Isso num tempo em que era super mal visto
as mulheres saírem de casa e ainda mais ocuparem espaços públicos, até então destinados para os homens. Sendo uma mulher tão inteligente e independente, ela preferiu nunca se casar, ela escolheu não se casar. E não há registros efetivamente de que ela teve ninguém, nem namorado, nem nada. Isso apesar dela ser descrita na época como uma mulher muito bonita e atraente. Dizem que um dos seus discípulos, um dos seus alunos, ficou tão encantado por ela que queria de todas as maneiras ter um relacionamento com ela. E aí o que ela fez? Em resposta, ela começou a tocar lira para acalmar o ardoroso amante que queria ter algo com ela, ela não queria nada com ele. Embora a Hipátia ela fosse pagã e seguisse a religião dos deuses gregos, ela era muito conhecida pela sua tolerância em relação ao cristianismo e muitos dos seus alunos eram cristãos. Um desses alunos era o Sinésio de Cirene, que mais tarde se tornou bispo, mas continuou mantendo correspondência com a sua professora pagã. E a recomendava para seus amigos, para que eles pudessem se aperfeiçoar no estudo de filosofia principalmente. Até o bispo de Alexandria, Teófilo, que era conhecido por perseguir alguns grupos pagãos, tinha uma boa relação com ela e a considerava uma aliada. Só que ele morreu de repente no ano 412 depois de Cristo, sem ter nomeado um sucessor. O que aconteceu? Isso gerou uma disputa entre o sobrinho dele, Cirilo, e um outro religioso chamado Timóteo. O Cirilo, ele venceu a disputa e começou a perseguir todo mundo que apoiou o Timóteo, inclusive outras seitas cristãs. A Hipátia, ela não tinha nada a ver com isso, porque ela não era cristã, mas na sua escola havia muitos cristãos e essa perseguição começou a ser mal vista pelos estudantes dela. Até o bispo Sinésio de Cirene se intrometeu acusando o Cirilo de estar equivocado e pedindo que Hipátia protegesse algumas pessoas que estavam sendo perseguidas pelo Cirilo. Em 414 depois de Cristo, as coisas pioraram ainda mais. Uma briga entre cristãos e judeus levou Cirilo a perseguir também os judeus. O prefeito romano de Alexandria, Orestes, era um cristão convertido e também era amigo da Hipátia e ficou indignado pelas ações dos seus companheiros de religião. Ele denunciou o Cirilo ao imperador romano e começou uma rivalidade com ele que dividiu a comunidade cristã de Alexandria. A Hipátia, enquanto isso, tinha evitado a qualquer custo tomar qualquer lado nessa disputa. Ela era muito querida, muito amada por gente de todas as religiões de Alexandria, por isso, justamente por se manter neutra. O Orestes, inclusive, pedia conselhos para a Hipátia. Claro que isso chamou a atenção de quem? Do Cirilo, que decidiu espalhar rumores a respeito da Hipátia para tentar desacreditá-la e, consequentemente, o rival Orestes. Os seguidores dele chegaram a inventar que ela era uma satanista e que usava a magia para controlar Orestes e afastá-lo da religião verdadeira do Cristo. E o que é que as fake news fazem? Assim como hoje, elas criam, na época também criavam ódio. E esse ódio, muitas vezes, sai do controle. Na Páscoa de 415, a carruagem de Hipátia foi atacada na rua. Ela foi arrastada até um antigo templo pagão que tinha sido transformado numa igreja cristã e foi apedrejada até a morte. Depois, o corpo dela foi cortado em pedaços e arrastados pelas ruas de Alexandria até fora da cidade, onde foi cremado. Não há evidências de que o Cirilo ordenou que isso ocorresse, que assassinassem ela diretamente. Mas ficou muito claro que toda a campanha promovida de difamação contra ela teve como resultado esse fim trágico dela. A morte da Hipátia foi um choque em todo o Império Romano do Oriente, porque na época os filósofos eram vistos como seres intocáveis.
o imperador ordenou uma investigação, mas a morte de Pátia eliminou a única possibilidade de harmonia entre as várias comunidades dentro de Alexandria. Em 2 anos, os cristãos eles passaram a dominar a cidade e o museu foi fechado. Outra mulher que eu selecionei foi a Ada Lovelace. Você já ouviu falar dela? Você sabia que a primeira pessoa a programar computadores foram mulheres? O primeiro computador eletrônico da história, o ENIAC de 1946, foi todo programado por mulheres, que eram chamadas de computadoras. Foi só mais tarde que o computador deixou de ser a pessoa que computava, que programava, para ser o nome da máquina. Mas mais de um século antes disso tudo que eu estou contando para vocês, o primeiro antepassado do que veio a ser o computador também foi programado por uma mulher, que é essa, Ada Lovelace. O nome dela era Augusta Ada Byron. Nasceu em 10 de dezembro de 1815 numa família muito especial. Ela era a única filha legítima do poeta Lord Byron, um dos representantes principais do romantismo, e de sua mulher, a matemática Annabella Byron. Como dá para perceber, os pais dela não podiam ser mais diferentes. Ele, um romântico idealista, e a mulher, uma racional e objetiva. Ele era amoral, ela era religiosa e super rígida. Não é à toa que o casamento não deu certo e logo eles se separaram quando Ada tinha apenas 5 semanas de vida. A Annabella voltou com a filha, a Ada, para a casa dos pais. E a menina nunca teria contato com o pai, o Lord Byron, que morreu quando ela tinha 8 anos de idade. O retrato dele só foi mostrado a ela já adulta. Apesar da mãe não querer que a filha tivesse contato com o pai, ela também não fazia muita questão de ter contato com a própria filha. Ela vivia longe da menina e ela só se interessava mesmo na menina para saber se a menina tinha traços da loucura, se ela apresentava sinais da loucura do pai. Quem criou a Ada Lovelace, né, foi a avó materna dela, a Judith Noel, que criou a neta com uma mente científica, para ter uma mente científica, do mesmo jeito que tinha criado a filha. A Ada, ela tinha uma saúde muito frágil quando era criança e chegou a ficar de cama por quase 1 ano devido a complicações com o sarampo. Mesmo assim, ela usava o tempo para estudar matemática e fazer projetos científicos. Quando ela tinha 12 anos de idade, ela chegou a fazer estudos de anatomia aerodinâmica para criar um equipamento que permitisse voar. Ela, obviamente, não chegou a realizar o projeto, mas ela escreveu um livrinho a respeito das suas descobertas. Em 1833, aos 17 anos, o pior dos pesadelos de Lady Byron se confirmou. A Ada teve um caso com o professor e quase fugiu de casa para se casar com ele. A família acobertou, obviamente, o incidente e no mesmo ano ela foi apresentada à corte, como era a tradição na época, entre as famílias aristocráticas britânicas, e ela se tornou a bela da temporada, não só pela sua beleza propriamente dita, mas principalmente pela sua inteligência. Nessa época, a Ada ela já se correspondia com vários cientistas, como por exemplo o Michael Faraday, o Charles Wheatstone, além do escritor Charles Dickens. Um outro cientista com quem ela se correspondia era o matemático e engenheiro Charles Babbage, que na época estava trabalhando no projeto de algo que ele chamou de máquina diferencial. Essa tal máquina diferencial era uma máquina mecânica que tinha como objetivo fazer cálculos de equações complicadas de maneira automática, quase como uma calculadora. Ele mostrou o projeto para a Ada e ela ficou fascinada pela máquina. Por isso, ela começou a visitar o Babbage com frequência e os dois ficaram muito amigos. Ele a chamava de Lady Fada e de Encantadora dos Números.
Isso porque ela não se contentava com a exatidão dos números apenas. 2 mais 2 é igual a 4. Ela acreditava que a imaginação e a intuição eram fundamentais para lidar com conceitos complexos de matemática e ciências e costumava unir os números à poesia e à música para lidar com esses conceitos. A Ada, ela se casou com o barão William King em 1835. Quando ele foi feito conde de Lovelace em 1838, ela passou a ser conhecida como Ada Lovelace. Eles tiveram 3 filhos, o Byron, a Annabelle e o Ralph, mas ela não abandonou o trabalho, ela continuou trabalhando com Babbage mesmo depois do casamento, o que é uma raridade na época. Ele tinha começado a desenvolver uma versão mais sofisticada da tal máquina diferencial, chamada agora de máquina analítica, que visava resolver problemas de qualquer complexidade. A máquina analítica ela era tão complicada que o Babbage ele tinha dificuldade de fazer o governo britânico entender o suficiente sobre ela para poder financiá-lo. A Ada ela chegou a traduzir o comentário de um matemático italiano sobre o trabalho do Babbage para ajudar nessa apresentação ao governo britânico. Enquanto o Babbage procurava financiamento, a Ada ela começava a fazer os cálculos necessários do algoritmo para que a máquina analítica funcionasse e fizesse as contas corretamente. Esse trabalho dela foi publicado numa revista científica em 1843. Ela previu que na máquina analítica os números eles poderiam ser usados para representar qualquer coisa, letras numa equação, notas musicais, etc. O que é a base da programação de computadores até hoje. Por isso, ela é considerada a primeira programadora da história. Infelizmente, a Ada Lovelace ela morreu muito jovem, aos 36 anos, de câncer no útero, em 27 de novembro de 1852. A mãe dela, Annabelle, ela esteve com a filha nos momentos finais e ela nunca cuidou da filha, mas no final da vida cuidou. Mas ela afastou todo mundo da filha, afastou os amigos, os correspondentes dela e até mesmo o seu marido. Mas no fim das contas, a Ada ela foi enterrada ao lado do pai dela, o Lord Byron, a seu próprio pedido. Se ganhar um prêmio Nobel já é para poucos, imagina ganhar 2 prêmios Nobel, isso é só para gênios, né? E agora você imagina ganhar 2 prêmios Nobel em 2 áreas diferentes, não foi a mesma área. Só mesmo a Marie Curie é que realizou essa façanha até os dias de hoje. O nome dela de solteira era Maria Sklodowska. Ela nasceu em Varsóvia, na Polônia, em 7 de novembro de 1867. Era a filha mais jovem de 5 filhos de 2 professores. O pai dela ensinava matemática e física e a mãe era uma educadora que chegou a ter um colégio interno. A Maria, ela se destacou nos estudos desde criança, mas quando ela tentou entrar na Universidade de Varsóvia, ela foi recusada. Por quê? Por ser mulher. Então, ela e uma das irmãs, a Bronislava, se envolveram com a Universidade Volante, que era uma instituição de educação clandestina liderada por patriotas poloneses e que acreditava no potencial das mulheres. É bom lembrar que nessa época a Polônia ela não era independente, ela era ocupada pela Rússia, pela Alemanha e pela Áustria. E Varsóvia, na época, pertencia à Alemanha. Tanto a Rússia quanto a Alemanha, eles dominavam a questão educacional na época, dentro da Polônia, e com isso acabavam proibindo que mulheres pudessem frequentar universidades, e até mesmo dentro do idioma polonês, né? Eles dominavam até essa questão de proibir o idioma local. A Bronislava, a irmã da Maria, ela se mudou para Paris para estudar medicina em 1884. A Maria ela foi trabalhar como governanta para ajudar a irmã em Paris a pagar os seus estudos. Em 1890,
A Bronislava terminou a faculdade e se casou. Então ela convidou a Maria para ir para Paris, que ela agora iria ajudar a irmã a pagar os estudos, como a irmã tinha feito com ela. A Maria levou 1 ano e meio para conseguir juntar dinheiro para entrar na universidade, mesmo com a ajuda do pai. E enquanto isso, ela dedicava todo o seu tempo livre para estudar, ler e aprender química. A Maria, ela chegou em Paris em 1891 e imediatamente começou a estudar química, física, matemática na Universidade de Sorbonne. Ela tinha muito pouco dinheiro, tanto que no inverno ela vestia todas as roupas que ela possuía para poder economizar no aquecimento. E às vezes ela esquecia até mesmo de comer. Em 1893, a Marie, como ela passou a ser conhecida na França, se formou em física na Sorbonne e conseguiu um emprego. Em 1894, ela começou a carreira científica dela, estudando as propriedades magnéticas dos metais. Foi nesse mesmo ano, 1894, que ela conheceu um professor da mesma área da dela, chamada Pierre Curie. Ele a ajudou a conseguir um espaço melhor para trabalhar e os dois ficaram amigos por conta dos interesses comuns que eles tinham nas ciências. Essa amizade ela evoluiu para algo mais e Pierre propôs casamento a Marie. Ela primeiro recusou, dizendo que queria voltar para a Polônia, e ele disse tudo bem. Então eles se casavam e ele ia para a Polônia, nem que para isso ele tivesse que ganhar a vida dando aulas de francês para os poloneses. A Marie efetivamente voltou para a Polônia achando que ela fosse conseguir um emprego na sua área, mas estava completamente iludida. Se nem estudar por ser mulher ela conseguia na Polônia, que fará conseguir um emprego justamente por ser mulher. Ela acabou não conseguindo nenhuma posição na Polônia. Então, nesse limbo, né, o Pierre ele sugeriu que a Marie voltasse para Paris para fazer o doutorado, porque ela mesma havia encorajado ele a conseguir o seu, então ele passou a encorajar que ela também conseguisse o dela. Ela retornou para Paris e eles acabaram se casando em 26 de julho de 1895, numa cerimônia civil, porque ambos eram agnósticos. A Marie, ela estava à procura de um tema para o seu doutorado e decidiu pesquisar a radiação do urânio, que tinha acabado de ser descoberta. Ela foi a primeira a criar a teoria de que a radiação vinha do próprio átomo do urânio, o que se provou correto. E foi a primeira evidência de que o átomo não é indivisível, como se acreditava. Em 1898, o Pierre se juntou a ela nas suas pesquisas. Ela vinha estudando certos minerais que continham urânio e ela descobriu que eles emitiam mais radiação do que o urânio sozinho. Ela concluiu que isso era sinal de outros elementos do mesmo tipo no mineral e acabou descobrindo que o tório também emitia radiação. O Pierre ele ficou tão intrigado que ele largou o que ele estava pesquisando para ajudar a esposa. Os dois trabalharam juntos num barracão do lado da Universidade de Sorbonne em que ele dava aula. E ali eles investigaram diversas substâncias radioativas sem nenhum tipo de proteção, porque na época não se conhecia os males, os efeitos da radioatividade, porque era tudo muito novo. Nem o nome radioatividade ainda existia. Para vocês terem uma ideia, eles tinham que esmagar manualmente e depois purificar para separar cada um dos minerais. A Marie, ela chegou a carregar tubos de ensaio com pedaços de rádio no bolso e observou o brilho que ele tinha mexendo nos frascos com as mãos. Tipo, hoje em dia seria uma coisa impossível. E detalhe, ela continuou fazendo isso enquanto estava grávida das duas filhas que ela teve, a Irene e a Eva. Toda essa trabalheira e essa exposição à radioatividade deu vários resultados. Em julho de 1898, eles anunciaram a descoberta de um novo elemento químico, que foi batizado
como polônio, obviamente em homenagem a Polônia. Nos meses seguintes, eles continuaram isolando mais e mais componentes desses minerais e descobriram mais um elemento que eles batizaram de rádio, a partir do latim radium, que significa raio. Foi por causa desse elemento que eles batizaram a emissão de radiação como radioatividade. Entre 1898 e 1902, o casal Curie publicou 32 artigos científicos juntos ou separados, falando sobre as descobertas deles sobre a radioatividade. Em um desses artigos apareceu pela primeira vez a observação de que células cancerígenas eram destruídas muito mais rápidas que células saudáveis quando expostas à radiação do rádio. Essa foi a base de um dos tratamentos efetivos contra o câncer, que ainda é usado até hoje, a radioterapia. A Marie, ela se tornou a primeira mulher a ser professora da École Normale Supérieure em 1900. E em 1903 ela conseguiu o seu doutorado. Mas ainda havia um obstáculo, ela era mulher. Por exemplo, os Curie, eles foram convidados para um evento a respeito da radioatividade em Londres, mas só o Pierre teve autorização para falar no congresso, no evento. Finalmente, a Academia de Ciências da Suécia decidiu premiar as pesquisas sobre radioatividade com o Prêmio Nobel de Física. Eles iam premiar Henri Becquerel e Pierre Curie e deixar a Marie de lado. Afinal, ela era só uma mulher, ela era mulher do Pierre Curie, né? Não era Marie Curie, era esposa de alguém. Só que um membro do comitê avisou a Pierre que isso ia acontecer e ele protestou. Só assim o nome da esposa, da Marie Curie, é que foi incluído no primeiro prêmio Nobel que ela ganhou. Em 19 de abril de 1906, o Pierre Curie ele morreu atropelado por uma carruagem. A Marie ficou devastada pela perda do companheiro de tantos anos e ficou sozinha para criar as duas filhas pequenas. A Universidade de Sorbonne ofereceu a ela para que assumisse o lugar do Pierre como titular da cadeira de Física da Universidade de Sorbonne. Ela então se tornou a primeira professora titular, a primeira mulher a ser professora titular da Sorbonne. Ela lutou durante anos para melhorar as condições de pesquisa da radioatividade na universidade e foi fundamental para a criação do Instituto do Rádio, atual Instituto Curie, uma entidade administrada pela Sorbonne e pelo Instituto Louis Pasteur. O Instituto Curie ele pesquisa as aplicações médicas e biológicas da radioatividade. Por isso, ela acabou virando diretora, ela foi a primeira diretora desse instituto. Em 1911, a Marie ela se viu no meio de um escândalo quando a imprensa descobriu que ela se envolveu com um outro pesquisador que era muito mais jovem que ela e pior, era casado. A reação na França contra ela foi enorme e ela chegou a ter que passar um tempo com as filhas na casa de uma amiga. Ela teve que fugir da própria casa. Isso não impediu que no mesmo ano a Academia de Ciências da Suécia decidisse dar outro Nobel a ela pela descoberta do rádio e do polônio. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela criou unidades móveis de radiologia para tirar raio-x dos soldados feridos. Assim, eles poderiam ser operados o mais rápido possível. Mais de 1 milhão de soldados foram tratados dessa maneira. Ela ainda inventou uma agulha com um gás emitido pelo rádio, mais tarde identificado como radônio, que ajudava a curar tecidos infectados. A Marie ela nunca foi reconhecida pelo governo francês por todo esse trabalho durante a Primeira Guerra Mundial. Nos anos seguintes, ela virou uma celebridade mundial e chegou a visitar o Brasil em 1926, onde conheceu o Museu Nacional,
Ela visitou o Museu Nacional em 2 de agosto. E também ela chegou a ser recebida pelo presidente dos Estados Unidos. A França, ela se sentiu tão embaraçada porque a Marie não tinha nenhuma honraria francesa para apresentar no exterior, que ofereceu a ela a Legião de Honra, mas ela recusou. A Marie, ela não gostava nem um pouco de toda essa tensão, porque ela acreditava que isso tirava o foco do seu trabalho científico, que era uma perda de tempo. Mesmo assim, o Instituto Curie, que ela representava nessas viagens todas, acabou se tornando uma das mais importantes instituições no mundo a respeito do estudo da radioatividade. Em 1934, a Marie Curie ela visitou a Polônia pela última vez e logo depois ficou doente. Ela sofria de anemia aplásica causada pela destruição da medula óssea devido à exposição que ela sofreu pela radiação. É possível que, mais que manipular o rádio no laboratório, a doença tenha sido causada pelos efeitos do raio-x que ela tirava sem proteção durante a guerra. A Marie Curie ela faleceu em Passy, na França, em 4 de julho de 1934, aos 66 anos de idade. A última cientista que eu separei para vocês foi um dos rostos mais bonitos da história do cinema, se não o mais bonito. Mas, muito mais do que ser apenas um rostinho bonito, ela entrou para a história devido ao seu talento como inventora e cientista. Hedy Lamarr foi uma das grandes estrelas de Hollywood nos anos 1930 a 1940, mas a grande marca que ela deixou na história está bem aí no seu celular. Hedy nasceu em Viena, no então Império Austro-Húngaro, em 9 de novembro de 1914, com o nome de Hedwig Eva Maria Kiesler. Seus pais eram de origem judaica, mas a sua mãe ela se converteu ao catolicismo e criou a filha como cristã. Hedwig ela adorava 2 coisas quando era pequena: cinema e tecnologia. Ela costumava sair para caminhar com seu pai e ele ia explicando tudo a respeito de tecnologia, tudo como as coisas funcionavam, né? Aquela curiosidade de criança, né? E ele explicava pacientemente tudo para ela. Quando ela tinha 12 anos de idade, ela ganhou um concurso de beleza e mais tarde ela começou a ter aulas de atuação. Quando ela tinha 15 anos, ela, escondida da família, conseguiu um emprego em um estúdio de cinema. E assim ela acabou fazendo algumas pontas em diversos filmes. Um produtor então deu a ela um papel secundário numa peça de teatro e ele ficou tão encantado que a convidou a ir com ele para Berlim. Logo no seu segundo filme em Berlim, ainda assinando como Hedy Kiesler, ela conseguiu o papel principal e isso abriu caminho para o filme que a tornou super famosa. O nome dele é Êxtase, de 1933. O filme ele ganhou diversos prêmios, mas ele é lembrado até hoje mesmo porque ela interpretou pela primeira vez na história do cinema uma mulher tendo um orgasmo. Isso foi um escândalo. Além disso, o filme tinha cenas de nudez e foi banido tanto nos Estados Unidos quanto na própria Alemanha. Mais ou menos na mesma época, a Hedy ela interpretou a Imperatriz Sissi da Áustria numa peça de teatro. Os fãs faziam fila no quarteirão do teatro para conhecê-la, mas especificamente foi muito insistente. O nome dele era Friedrich Mandl. Ele tanto insistiu, que os dois acabaram tendo alguns encontros, acabaram se apaixonando e decidiram se casar. Isso contra a vontade da família da Hedy. Mandl era um vendedor de armas e munições que tinha diversas ligações tanto com a Itália fascista quanto com os nazistas. E ela era de origem judaica. Mas mesmo contra a posição da família, ela acabou casando, porque ninguém conseguia fazer ela mudar de ideia. No fim, ela estava errada e a família estava certa. O Mandl, ele era um controlador
ciumento que proibiu a Red de seguir a sua carreira. Além disso, ele a mantinha praticamente prisioneira no castelo em que eles moravam, impedindo ela de sair. A parte boa para ela é que o marido costumava a levá-la em todos os jantares de negócio que ele frequentava. E nessa, a Red ela ficava à vontade para conversar com os cientistas que estavam envolvidos na questão das armas e desenvolvendo, obviamente, tecnologia militar. Foi assim que ela se interessou pelo campo das ciências aplicadas. A Red, ela não aguentou por muito tempo a situação. Um dia, quando eles estavam se preparando para ir para uma festa, ela convenceu o marido a deixá-la usar todas as suas joias. Ele achou aquilo esquisito, mas acabou concordando. Afinal, né, mostrar a esposa dele toda cheia das joias e tal, linda, maravilhosa, né, era uma certa vaidade pessoal também a ele. Só que ele caiu do cavalo. Na hora que ele se distraiu, a Red pegou, fugiu da festa, foi para a estação mais próxima de trem e tomou o primeiro trem para Paris. Em Paris, ela empenhou uma parte das joias e fugiu para Londres, onde ela conseguiu se encontrar com Louis B. Mayer, que era o diretor da Metro-Goldwyn-Mayer, que estava na Europa justamente caçando talentos para Hollywood. Ele imediatamente fez a ela uma proposta de trabalho e ela achou o valor muito baixo e recusou. Mas ela tratou de comprar uma passagem para os Estados Unidos, para Nova York, no mesmo navio que levaria o Louis B. Mayer de volta para os Estados Unidos. E no caminho ela conseguiu negociar um outro contrato com ele com um salário de $500 por semana. Foi o Mayer que sugeriu a ela mudar o nome para Red Lamar, porque assim ela se desassociava do escândalo do filme Êxtase. Foi ele também que começou a descrevê-la como a mulher mais bonita do mundo nas publicidades dos filmes. O seu primeiro filme em Hollywood foi Argélia, de 1938. E o país inteiro, os Estados Unidos, caíram imediatamente aos seus pés, apaixonados pela sua beleza. Ela sempre era escalada para o papel de mulheres glamourosas, sedutoras, exóticas. E esses papéis não traziam nenhum desafio para ela. A Red, ela logo ficou aborrecida e começou a trabalhar em invenções. Então, ela fazia aquele papel lá que todo mundo queria que ela fizesse, que era uma coisa meio automática para ela, mas ela usava mesmo o cérebro dela para criar as suas invenções, para desenvolver as suas ideias. Embora ela não tivesse nenhum treinamento formal em ciências aplicadas, a Red ela estudava tudo o que podia, era uma autodidata. Entre as invenções que ela tentou estão um tipo de sinal de tráfego operado por sensor, que deu certo, e um tablete que devia ser dissolvido em água para virar um refrigerante, que não deu certo. Ela também ajudou o milionário Howard Hughes, que foi o seu namorado e depois acabou virando um grande amigo, a melhorar a aerodinâmica dos aviões que ele projetava. Ele chegou a colocar à disposição dela todo o seu time de engenheiros e cientistas. Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, a Red ela queria fazer parte de uma comissão de inventores que foi criada, mas o governo decidiu que ela poderia ajudar muito no esforço de guerra, usando o seu status de celebridade para arrecadar dinheiro, vendendo bônus para a guerra. Mas ficar só se pavoneando por causa da sua beleza, para fazer dinheiro para a guerra, não era o suficiente para alguém com a mente da Red Lamar. Ela lembrava o que ela tinha aprendido na época do seu casamento com o Madeleine, o comerciante de armas lá na Alemanha. E quando ela soube que havia problemas para controlar os torpedos por meio de ondas de rádio, porque elas eram interceptadas, ela decidiu que podia tentar inventar alguma coisa para evitar isso. Um dia, a Red ela estava tocando piano com um amigo, o compositor George Edsel, e os dois começaram a mexer nos controles do piano.
Eles acabaram percebendo que se ficassem alternando frequências ao mesmo tempo, o emissor e o receptor poderiam conversar sem ser interceptados. Os dois, eles começaram a trabalhar juntos e criaram um sistema de comunicação baseado em saltos de frequência entre as ondas de rádio. Em 1942, Red e Edsel, eles conseguiram a patente do sistema que chamaram de método de alternância de frequências. Mas ele nunca foi implementado durante a guerra, porque exigia uma tecnologia complicada e a Marinha dos Estados Unidos desconfiava de uma tecnologia que não fosse inventada diretamente pelos militares. Foi só em 1962, depois que Red já tinha encerrado a sua carreira no cinema, que os Estados Unidos começaram a usar a alternância de frequência em armas militares. Nessa época, a patente que ela havia obtido já havia expirado e ela não recebeu nenhum centavo pela sua invenção. Mas essa história ela não para por aí. A alternância de frequência ela permitiu que se desenvolvesse redes inteiras de comunicação sem fio, de modo que uma comunicação não interferisse na outra. Parece familiar? Pois é, essa tecnologia é a que permite até hoje os telefones celulares e o Wi-Fi funcionar. Ou seja, se você usa um celular hoje, agradeça a Hedy Lamarr por isso. Ela continuou atuando como atriz e em 1949 ela filmou o seu maior sucesso, Sansão e Dalila. Seu último filme é de 1958, depois disso ela foi ficando cada vez mais reclusa, especialmente porque ela começou a perder a visão. No fim da vida, ela não recebia nem mais os seus filhos e passava o dia inteiro no telefone, falando com esses filhos que ela não recebia e com diversos amigos. Ela conseguiu o reconhecimento como cientista em 1997, quando ela e o Edsel receberam 2 prêmios por suas contribuições para o desenvolvimento do Wi-Fi. Hedy Lamarr morreu na Flórida aos 85 anos em 19 de janeiro de 2000. Bom, pessoal, e aí, qual dessas mulheres vocês acharam mais interessante a história? Coloquem aí embaixo nos comentários para mim, me contem. E também me contem, faltou mais alguma? O que vocês acham de fazer uma segunda parte com outras mulheres? Coloquem aí também nos comentários outras mulheres que vocês gostariam de ouvir eu contando a história. E também não se esqueçam, quem quiser, no comentário fixado está a charada da Hipátia de Alexandria. Vamos ver se vocês vão ser capazes de resolver um problema proposto em 400 depois de Cristo. E que é fácil, vai, não tá difícil não. Tá legal? Quero ver o resultado aí embaixo. Um abraço, até mais.